boa tarde aos colegas painelistas. Dr. Melim Chalhoub, um enorme privilégio estar ombreando com quem criou a alienação fiduciária no Brasil, doutora Rafaela Carvalho, e o colega de ABCIP, Dr. Rodrigo. Falar de segurança jurídica é falar de estabilidade nos momentos mais difíceis. É falar de confiança quando as coisas não vão tão bem. E no Brasil, isso é uma coisa que demanda uma preocupação muito grande de cada um de nós. O histórico da hipoteca já diz muito. Até hoje não temos definida pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade ou não do Instituto da Hipoteca. A preocupação é diária e é constante. Na alienação fiduciária, contudo, temos uma lei bastante segura, uma lei que foi muito bem produzida e que inspira bastante confiança. Uma lei que, ao longo dos 23 anos de existência, a lei é de 1997, embora o sistema tenha passado a utilizar em larga escala a partir de 2002 a alienação fiduciária, é uma lei que vem passando por alterações essas que inspiram bastante confiança de todos nós. Algumas alterações eu destaquei aqui, alterações de 2004, 2007, 2014, 2015 e 2017. Em 2004, a gente tem consagrado a possibilidade de dação em pagamento do imóvel. Então, aquele devedor que está com dificuldade, se o banco ou a instituição aceitar, ele pode dar o imóvel em pagamento. Em 2007, a gente tem a ampliação do que pode ser objeto da garantia fiduciária. Já em 2014, a gente tem uma alteração no rito da consolidação da propriedade fiduciária que garante a certeza de que o devedor inadimplente não vai se furtar à intimação para purgação da mora. Um elemento bastante importante do ponto de vista técnico para assegurar que o imóvel será objeto de retomada no momento certo e oportuno por parte das instituições. Em 2015, a gente tem uma alteração bastante importante e significativa, que já não é na lei de alienação fiduciária, mas que favorece bastante a concessão do crédito, consagrando o princípio da concentração do ônus da matrícula, que nada mais é do que o que não está na matrícula do imóvel, não está na certidão de nascimento do imóvel, não pode ser oposto nem ao comprador e nem à instituição financeira que concede o crédito, não é? Em 2017, temos alterações bastante relevantes. Por exemplo, aquele devedor que se furtava ao cumprimento da obrigação, que nunca recebia aquela intimação para purgar a mora, agora ele pode ser intimado na pessoa do porteiro nos condomínios edilícios. Também em 2017, temos uma alteração bastante significativa que possibilita que o devedor, até o momento da averbação da consolidação da propriedade, possa purgar a mora e pagar a sua dívida, de modo que são várias oportunidades para o devedor para que ele atue de forma a ter preservado o direito de propriedade. O principal questionamento, quando se fala da alienação fiduciária, diz respeito exatamente a esse procedimento extrajudicial de retomada do imóvel, o que é absolutamente essencial para a garantia. Por quê? Porque o judiciário, sabemos todos, é lento. E, além de lento, interfere bastante nos contratos. Quando se fala de segurança jurídica, estamos a falar de um judiciário que tem que ter uma interferência menor naquilo que foi pactuado, só mesmo em casos episódicos e em situações extremas, o que historicamente não vimos. Em 2018, a gente tem um marco bastante importante, que é um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que foi objeto de afetação. E esse recurso vai ser julgado em breve, ele foi incluído em pauta pelo ministro Luiz Fux, que é o relator. O ministro Luiz Fux entendeu que havia, nesse caso, que era um caso concreto de um mutuário contra a Caixa Econômica Federal, ele resolveu que havia uma repercussão jurídica relevante, uma repercussão econômica e uma repercussão jurídica relevante. De modo que ele, afetando o recurso,
teremos em breve uma posição do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não da alienação fiduciária. Nós não temos julgado até hoje uma ação no Supremo que discute a constitucionalidade da hipoteca, mas em breve será julgada a constitucionalidade da lei de alienação fiduciária. E sobre esse assunto eu volto a falar oportunamente. Obrigado pela palavra. Bom, primeiro, gostaria de agradecer o convite à BCIP. Eu acho que esse diálogo, né, entre o mercado imobiliário e o sistema financeiro com relação aos sistemas de garantias no crédito imobiliário, ele é super importante e, com certeza, só de estar ouvindo o painel anterior, já achei muito rico, né? Para o mercado imobiliário, o crescimento do mercado de crédito imobiliário ele é fundamental. E ao ouvir também os representantes de dois grandes bancos, né, do nosso país falando sobre o mercado de crédito, a gente pôde perceber que é constante a preocupação com relação ao tema de segurança jurídica. E, de fato, por que essa preocupação? Porque o Instituto da Alienação Fiduciária ele foi a grande alavanca do mercado do crédito imobiliário quando a gente teve a crise da hipoteca, né? Uma crise jurídica da segurança da hipoteca, que era o grande instrumento de garantia para que pudesse ser ofertado o crédito imobiliário no mercado. E essa insegurança jurídica, apesar da gente já ter um uso relevante do Instituto desde 2002, como o colega doutor Otávio já falou, a gente viu que recentemente, infelizmente, a gente teve um crescimento do número de ações no judiciário, especialmente nos tribunais infraconstitucionais, decidindo de forma que trouxe uma certa instabilidade para essa jurisprudência. E a instabilidade na jurisprudência é justamente o que acarreta a falta de segurança, né? E no final do dia, essa insegurança ela acaba impactando no custo desse crédito, né? No custo da oferta do crédito, porque o risco vai acrescer ao custo desse crédito. Então, todo esse esforço que tem sido feito pelo mercado e até pelo governo no sentido de tentar reduzir as taxas de juros para o crédito imobiliário, sem dúvida, se a gente não tiver essa segurança jurídica com relação ao Instituto da Garantia, vai acabar sendo abalado. Ou pelo menos vai ser aí um desafio, né, nesse caminho que se busca como sociedade. Porém, o que a gente vê é que no STJ, por outro lado, diferente do que a gente vê nos tribunais estaduais, já há bastante tempo, pelo menos na última consulta que eu fiz, a gente já vê uma consistência nessa jurisprudência desde 2007, no sentido de que nos negócios jurídicos com garantia feita através da alienação fiduciária, deve prevalecer, sim, a observância ao que dispõe a Lei 9.514. E a manutenção desse entendimento é justamente o que vai, na minha opinião, trazer segurança jurídica para a concessão dos créditos imobiliários. Então, a gente tem, por um lado, a Corte Superior definindo aí, inclusive agora em outubro, recentemente, a gente teve um julgamento onde novamente foi confirmado pelo ministro Sanseverino esse entendimento. Então, o que se espera, existe aí uma expectativa do mercado de que o STJ vá julgar num sistema de recurso repetitivo a questão, para que a gente possa ter uma estabilidade na jurisprudência e ter mais segurança. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da BCIP, estou muito feliz com o convite e fico muito contente em dividir esse painel aqui com a doutora Rafaela, com o doutor Otávio, colega da BCIP aqui, e também com o professor Melim, que é aí uma pessoa muito importante historicamente na alienação fiduciária no nosso país. Eu tenho aqui, quando a gente fala em segurança jurídica, tem algumas palavras que imediatamente vêm na nossa cabeça, né? A gente fala em segurança jurídica, a gente pensa em estabilidade, pensa em certeza, em solidez, em perenidade, em respeito aos atos e negócios jurídicos que são realizados, e pensa também, como consequência disso, que se eu tenho respeito a negócios fechados, eu deveria ter um respeito a esses contratos que instrumentalizaram esses negócios e não alterar ou anular de forma imotivada todos esses contratos. Nesse sentido, por que eu vim
começo falando disso. Eu chamo atenção para a alienação fiduciária no Brasil, que é uma lei de 1997, como os colegas já disseram. Eu queria olhar essa lei sobre um outro viés. Todos nós estamos muito preocupados com esses casos que estão no judiciário, mas eu queria fazer um panorama geral do uso do Instituto da Alienação Fiduciária e como que isso está no país, né? Se a gente pegar aqui de 1997 até 2004, Rosana, 3% dos financiamentos imobiliários no país, eles eram feitos com alienação fiduciária, com fundamento na 9514. Se a gente pegar um período de 2005 a 2009, esse número salta para 72%. E se a gente chegar aqui de 2011 a 2019, esse mesmo número salta para 99%. Então, com isso, a gente vê a importância que o Instituto foi tomando ao longo do tempo. Se a gente olhar a inadimplência, como que foi a inadimplência nesse momento, nesses períodos? Lá em 2000, a inadimplência dessas carteiras de crédito imobiliário do mercado, elas estavam em 12%. Em 2005 a 2009, elas ficaram numa média de 2% e depois baixou a 1%. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na minha opinião, a gente está vendo uma curva que ela tem dois lados aqui que são inversamente proporcionais. Conforme o Instituto da Alienação Fiduciária foi ganhando corpo, foi sendo utilizado, e os tribunais e as pessoas foram entendendo o que significava essa mudança legislativa de 1997, as taxas de juros foram também caindo obviamente, não é fruto exclusivo da garantia, óbvio que não, tem outros cenários econômicos e macroeconômicos, mas tudo isso para dizer que, se por um lado temos alguns perigos que estamos convivendo, como o Otávio comentou, como a Rafaela comentou, nós temos também uma lei, um instituto, que é uma lei de 97, que traz um instituto que ele já vem sendo robustecido com o tempo, sendo utilizado, e na maior parte das vezes ele está trazendo, sim, segurança jurídica. Por quê? Essa segurança jurídica que eu comento da 9514, eu entendo que ela é complementada por resoluções e por normas infralegais. Essas normas infralegais que dão suporte, sobretudo às instituições financeiras, as normas do Conselho Monetário Nacional, que foram recentemente revistas e que simplificaram bastante as regras para direcionamento dos recursos. Tudo isso vem trazendo um pouco mais de segurança para quem opera no mercado. E aí eu queria chegar num ponto importante, que como evolução decorrente do amadurecimento da Lei 9514, recentemente, por uma medida provisória 992, nós chegamos a um instituto novo, que seria uma forma de uso do Instituto da Alienação Fiduciária, que seria o compartilhamento da garantia da alienação fiduciária. Coisa muito interessante, porque permite que um devedor fiduciário utilize seu próprio imóvel, que já foi dado em garantia, para a tomada de sucessivos créditos com aquele mesmo credor, de modo que temos aqui um ganha-ganha. Você tem a instituição financeira com aquele mesmo risco, lembra dos percentuais de inadimplência? Risco baixíssimo, porque está bem consolidado, porque está com uma alienação fiduciária do imóvel, e você tem também do outro lado um cliente tomando um crédito muito mais barato que se ele precisasse tomar numa outra linha sem garantia, sem garantia, com certeza impacta no preço, impacta no custo e ficaria muito mais caro para ele. Então, desta forma, o meu entendimento é que, se tomarmos os devidos cuidados, atacarmos os pontos aqui que o Otávio comentou, que a Rafaela comentou, isso é algo importante. Por outro lado, nós já temos um instituto que vem ganhando corpo, que está, sim, previsto na legislação e vem sendo aplicado muito bem pelas instituições financeiras, e ele é respeitado tanto pelas instituições financeiras como pelos clientes, porque percebe-se uma inadimplência tão baixa, o cliente sabe que, se ele não pagar, haverá algum tipo de consequência. Então, eu queria só trazer esse outro viés que, em razão do amadurecimento da alienação fiduciária, eu entendo que a gente tem aqui, consiste aqui a nossa pequena segurança jurídica aqui.
E é um prazer muito grande participar com você, Rafaela, com o Otávio e com o Rodrigo, compartilhar com vocês algumas ideias e algumas trocas de ideias sobre a evolução dessa criança que já está com 23 anos, como disse aí o Otávio, ainda há pouco, não é? É uma jovem de 23 anos. Como Lei ainda é bastante jovem, ainda se esforça, está engatinhando um pouco, mas com bastante solidez. Parece que criaram bem, deram uma boa criação essa criança. O Rodrigo chamou atenção aí para a expansão dessa garantia e, de fato, embora ela tenha sido criada, é importante chamar atenção para isso, a alienação fiduciária foi criada, regulamentada, foi introduzida no direito fiduciário de bem imóvel, foi introduzida no direito brasileiro, positivo brasileiro, na Lei 9.514, que criou o sistema de financiamento imobiliário. Ela é um capítulo da lei, ela é o capítulo 2º da Lei 9.514, do Sistema de Financiamento Imobiliário. Isso, inicialmente, e até hoje, gera uma certa confusão, uma certa, enfim, dúvida e alguma controvérsia sobre a aplicação restritiva dela para financiamentos imobiliários ou como um instituto do grupo, do conjunto, do regime jurídico dos direitos reais de garantia, como é a hipoteca, como é o penhor. Não há nenhuma restrição. A própria Lei 9.514, o próprio artigo que define a lei, ela contém um parágrafo que diz que ela não se restringe ao sistema de financiamento imobiliário e pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica, banco ou não, pouco importa. E mais na frente, uma alteração no Código Civil e na Lei 9.514 deixou isso ainda mais claro, dispondo que a alienação fiduciária de imóveis pode ser contratada, inclusive por terceiros que não sejam o devedor, o sujeito daquela obrigação. Então, hoje a alienação fiduciária é uma garantia real, um direito real de garantia que se aplica a toda e qualquer operação de crédito. Mas, originalmente, ela foi confundida com a promessa de compra e venda. E por que ela foi confundida com a promessa de compra e venda? Porque, primeiro, ela foi criada dentro da lei que cria o SFI. E, segundo, porque a promessa de compra e venda já tinha um acervo de jurisprudência de décadas, de quase um século, no judiciário brasileiro. Então, seria fácil para o juiz, o magistrado, diante de uma questão levantada por um tomador de empréstimo, por um devedor que tenha constituído uma garantia, seria fácil para ele aplicar uma regra ou um critério de solução da dívida semelhante à da promessa de compra e venda, porque a jurisprudência já estava formada ao longo de muito tempo. Essa questão foi debatida no STJ 12 anos atrás, em 2008. O primeiro caso que chegou ao STJ sobre a devolução ou não de recursos ao devedor fiduciante e quanto deveria se devolver ao devedor fiduciante se ele se tornasse inadimplente e se o contrato fosse, então, rompido por inadimplência do devedor, o primeiro caso foi julgado em 2005. Mas um caso muito sucinto, uma decisão muito sucinta, um acórdão muito sucinto. Em 2008, a questão da comparação ou não com a promessa de venda foi levantada e foi apreciada muito profundamente pelo ministro Qualy Barbosa, num acórdão magnífico e muito extenso, em que ele faz a comparação. Ele, num primeiro momento, numa decisão monocrática, ele simplesmente aplicou aquela regrinha de restituição das quantias pagas prevista para a promessa de compra e venda. Mas, diante de um recurso, de um agravo regimental, ele colocou em pauta e reconsiderou a sua apreciação. Ao reconsiderar, ele então fez todo um cotejo entre essas duas figuras jurídicas e deixou registrado com clareza no seu voto que se trata de dois tipos contratuais distintos. Bom, essa questão vem à tona mais recentemente e parece que
A Rafaela falou ainda há pouco sobre o encaminhamento de alguns acordos daqui do Estado de São Paulo para o STJ com recomendação de afetação para apreciação pelo rito repetitivo. Por quê? Porque aumentou um pouco nos últimos anos pedidos e ações de devedores fiduciantes pedindo a devolução das quantias pagas em caso de inadimplemento. E mais do que isso, até devedores fiduciantes que não se encontram inadimplentes, buscando o judiciário para manifestar o seu desejo de desistir, entre aspas, do contrato de crédito e requerendo a restituição das quantias que pagou. No Estado de São Paulo, é só um registro e eu vou já concluir. No Estado de São Paulo, o presidente da turma que selecionou esse recurso e que admitiu o recurso especial, ressaltou que no ano de 2019 houve 180 casos desse tipo no Tribunal de São Paulo, só no Tribunal de São Paulo, e que nos 3 primeiros anos de 2020 houve 60 casos. Então, isso justificava, como justifica efetivamente, que a questão seja levada ao STJ e que o STJ defina uma posição, fixe uma tese que seja aplicável a todos os casos. E a tese é a tese que está prevalecendo no STJ, segundo a qual a extinção por inadimplemento de contrato de alienação fiduciária deve seguir a norma da Lei 9.514, não se aplicando o critério válido para a promessa de compra e venda. A jovem sofre ataque, né? Sofre ataque no Supremo Tribunal Federal. Esse processo muito interessante, ele nasce na Justiça Federal de Santos, com uma sentença de improcedência. Basicamente, os argumentos são sempre os mesmos, atacando o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, dizendo que ele é inconstitucional porque viola o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e também o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E é muito interessante que o argumento de origem é sempre ligado, ou uma tentativa de ligar a alienação fiduciária, o procedimento da alienação fiduciária com o procedimento do Decreto-Lei 70, que trata da hipoteca. E o porquê disso? Porque, historicamente, o procedimento do Decreto-Lei 70 tem uma tendência muito grande do Judiciário de considerá-lo inconstitucional. Pois bem, esse processo nasce nessa Justiça Federal de Santos, chega ao TRF também com a confirmação de improcedência, ou seja, com o reconhecimento da constitucionalidade da 9.514, e então ascende ao Supremo Tribunal Federal, é distribuído ao ministro Luiz Fux, que, quando reconheceu a repercussão geral do processo, fez algo, na minha percepção, inédito. Uma decisão de repercussão geral, ela quase nunca, ou vamos dizer assim, como regra, ela não pode ingressar em nenhum aspecto relacionado ao mérito. O que o ministro avalia ali é a repercussão do tema, para verificar se aquele tema tem uma abrangência que possibilite que o Supremo Tribunal Federal julgue um recurso que é individual e ele vai alcançar um aspecto mais coletivo, por assim dizer. Pois bem, e nesse recurso, o ministro faz questão de afastar o Decreto-Lei 70, descolar o Decreto-Lei 70 do procedimento da alienação fiduciária. Isso é inédito. O que significa isso? Significa que ele quis fazer uma distinção muito clara entre o Instituto da Alienação Fiduciária e da hipoteca. E ao fazer isso, e não teria outra maneira, ele acaba por dizer, se o Decreto-Lei 70 é inconstitucional, a 9.514 não é, ou talvez não seja, melhor colocando. De modo que esse despacho, que é um despacho bastante simples de repercussão geral, ele dá um indicativo de que o Supremo Tribunal Federal, sim, muito provavelmente vai reconhecer que a jovem é constitucional e que, portanto, do ponto de vista da constitucionalidade do Instituto, o mercado pode ficar tranquilo.
A gente tem uma questão muito relevante aí de divisão de competência no Brasil, no que diz respeito a julgamento de matéria constitucional e infraconstitucional. Certamente, a jovem ainda estará sob fogo no STJ sob vários motivos, porque é o STJ o responsável por pacificar as questões relacionadas à interpretação infraconstitucional. Sim. Mas, pelo menos no Supremo, há uma boa perspectiva de reconhecimento da constitucionalidade do Instituto. O doutor Otávio deixou muito claro aí que a gente tem duas guerras, né, para travar com relação à segurança jurídica da alienação, do Instituto da Alienação Fiduciária, tão importante como o Rodrigo mostrou aí nos números, e tão importante já hoje, e com as inovações que estão sendo trazidas, ainda pode ganhar mais importância, não é isso, Rodrigo? Então, de fato, a constitucionalidade é uma... ou a possível inconstitucionalidade seria uma sombra muito grande, né? Até porque a gente teria uma discussão até difícil com relação à modulação dos efeitos dessa inconstitucionalidade. Imagina aí já 20 anos de instituto, como isso ficaria, né? Sendo usado de forma cada vez mais consistente como instrumento de oferta de crédito. Com relação à etapa da guerra infraconstitucional, né, no STJ, basicamente o que se coloca em discussão é a prevalência da regra da Lei 9.514, a lei que traz o Instituto da Alienação Fiduciária, versus a influência ou a interpretação do Código de Defesa do Consumidor com relação à possibilidade de resolução com devolução de valores ou não. Até como o professor Dr. Melim sempre fala sobre esse tema, não se discute a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de garantia por alienação fiduciária quando há uma relação de consumo. A incidência do Código de Defesa ela é evidente. A questão aqui é a possibilidade de se afastar um regramento de uma lei especial que é específico para a hipótese de resolução por inadimplemento, para aplicar uma regra geral. E isso, até, já em outras discussões, o próprio STF já afastou, e a interpretação é sempre que deve prevalecer naquilo que lhe for peculiar a lei especial. Então, por isso que o STJ já vem, como eu falei antes, de uma forma bem consistente, decidindo nesse sentido de determinar que seja respeitado o regramento da Lei 9.514. E a importância do sistema de precedentes trazido pelo novo Código de Processo é justamente para que a gente possa, no final do dia, dar maior segurança, mais agilidade, eventualmente, até como resultado, evitar o excesso de judicialização de assuntos que já tiveram uma determinação pela Corte Especial. Nas palavras da professora Tereza Rudalvin, os recursos repetitivos eles são lei interpretada pelos tribunais. E, portanto, a decisão tomada num recurso especial dentro do sistema de recurso repetitivo, ela deverá necessariamente ser observada pelos tribunais estaduais. E, com isso, a gente acredita que, especificamente nesse tema, né, nessa discussão sobre a prevalência ou não das regras e da possibilidade de se pedir a resolução de um contrato de alienação fiduciária, possa ficar finalmente pacificado e estabilizado, trazendo segurança e evitando o excesso de demandas judiciais sobre o tema, já que o Instituto ele nasceu justamente para que esse assunto nunca fosse levado ao judiciário, não é mesmo, doutor Melim? Então, a gente deveria estar resolvendo as questões de resolução da alienação fiduciária somente na esfera extrajudicial e permitindo, assim, que o judiciário trate de outros temas, já que está bastante assoberbado, né?
Sobre a Lei 9.514, acho que já dissemos bastante aqui a respeito dela. E sobre os novos produtos, que eu poderia dividi-los aqui em dois grandes blocos, né? Novos produtos são novas características de produtos do crédito imobiliário tradicional. Temos visto recentemente ofertas dos bancos com taxas de juros pós-fixadas ou taxas de juros com poupança mais um valor fixo de taxa. Temos visto o IPCA, tem outra instituição financeira que faz a correção do saldo por IPCA. Então, essas são modalidades, são inovações dentro do produto mais tradicional, que é o crédito imobiliário, que é o financiamento imobiliário. São inovações que, a meu ver, são muito bem-vindas, desde que adequadamente ofertadas aos clientes, elas estão muito bem-vindas. Tem uma outra novidade, e aí é a garantia compartilhada, que foi recentemente introduzida pela MP 992, que ela prevê, sim, aí algo mais disruptivo, um diferencial, que seria a possibilidade de utilização dessa garantia imobiliária num segundo contrato de crédito. Então, eu tenho um financiamento imobiliário com uma garantia imobiliária e eu compartilho essa garantia com o mesmo credor para tomar novos créditos. Ao fazer isso, ao compartilhar a garantia imobiliária, isso está previsto na 992 como uma alteração legislativa e que se aproveita de toda a parte de consolidação e cobrança que já está consolidada na 9.514, é possível trazer entre credor e devedor novos créditos. E há uma previsão legal de uma cláusula de cross-default em que haveria, no caso de inadimplemento, o vencimento antecipado de todas essas operações entre essas mesmas pessoas. Discutiu-se muito recentemente a possibilidade de termos múltiplos credores, ou seja, o cliente tomaria o primeiro crédito com um credor e o segundo crédito com outro credor. A meu ver, no momento, não seria o caso de termos múltiplos credores. Por quê? Não seria o caso porque quando o credor fizer a aplicação da cláusula de cross-default com vencimento antecipado, depois disso entra-se no processo de discussão de garantia previsto na 9.514, com a consolidação da propriedade e os leilões. E se os leilões forem negativos, nós teremos a consolidação da propriedade em nome do credor. Então, é a primeira dificuldade que a gente encontra. E quando a gente fala em múltiplos credores, muitas pessoas defendem os múltiplos credores, muitas vezes por conta do mercado americano, que tem lá um instituto em que as pessoas fazem a primeira operação com um banco e a segunda operação com outro banco. Mas tem uma diferença muito importante aqui, Osana, porque esse instituto que é utilizado no mercado americano, ele seria muito parecido com a nossa hipoteca e não com a alienação fiduciária. E por isso é possível ter essa multiplicidade de credores e diferentes graus. Enquanto que no compartilhamento daquela garantia que foi concedida a um credor, seria, a meu ver, impossível essa multiplicidade de credores como desejado por algumas pessoas. E aí, o que acontece? Sob pena até de estarmos diante aqui de uma inovação subjetiva, e que daí todo o entendimento que você está tendo um compartilhamento daquela garantia que foi concedida àquele credor, ele cai por terra com essa inovação. Eu vou responder, mas antes eu vou me permitir aproveitar e pegar um gancho do que a Rafaela, Rodrigo e o Otávio falaram, para dizer o seguinte: realmente é muito difícil discutir, o tempo é exíguo, mas é importante registrar diferenças substanciais entre a hipoteca e a alienação fiduciária, como lembrou bem agora o Rodrigo, porque a alienação fiduciária é um contrato de garantia extraconcursal.
Quer dizer, o credor fiduciário não concorre com nenhum dos demais credores do devedor, diferente da hipoteca e do penhor. Quer dizer, este é o grande diferencial da alienação fiduciária. E o outro grande diferencial é a extrajudicialidade, como falou a Rafaela ainda há pouco, e ela é justificada por quê? Porque a alienação fiduciária é um negócio jurídico de transmissão sob condição. E a condição produz efeito automaticamente, pelo simples acontecimento, pelo simples advento do termo ou acontecimento do evento que caracteriza a condição, que no caso da garantia é o pagamento ou o não pagamento. Então, pelo pagamento ou pelo não pagamento, os efeitos da garantia operam-se por si só. Isso não é uma invenção nossa, isso é da natureza da condição. Então, sendo a alienação fiduciária um negócio jurídico sob condição suspensiva e resolutiva, evidentemente que a extrajudicialidade não lhe confere nenhum grau de inconstitucionalidade. Então, eu também tenho muita fé em que o Supremo venha a reconhecer a constitucionalidade da alienação fiduciária. A pergunta que você me faz relativa à lei do agro é realmente interessante, porque a lei do agro ela conseguiu assim, subverter alguns conceitos importantíssimos do direito, né, e milenares, né, não são de ontem. Na lei do agro, por exemplo, toma-se o patrimônio de afetação como uma garantia. Ora, um patrimônio não é uma garantia. Um bem do patrimônio é que pode servir de garantia. Adotaram regras relativas à alienação, tomaram por empréstimo regras naquela lei da alienação fiduciária, mas isso não leva a nenhum prejuízo e não interfere em nada no conceito e na aplicabilidade prática da garantia fiduciária sobre bens imóveis. O que eu entendo, e já escrevi isso em artigos, é que há alguns dispositivos da lei do agro são estéreis, são inexecutáveis, pura e simplesmente. Só isso. Mas sobre a alienação fiduciária e sobre o patrimônio de afetação, não. Tomaram conceitos do patrimônio de afetação e da alienação fiduciária equivocadamente. Mas isto no agronegócio e não no conjunto das operações, em geral, submetidas à garantia fiduciária. Foi muito bom que o Rodrigo levantou aí a questão relativa à aplicação ao uso da alienação fiduciária nos contratos de crédito, e eu vou mencionar aqui um artigo que saiu recentemente, não tanto recentemente assim, no início do ano, na revista de Direito Imobiliário, vale a pena consultar, uma pesquisa feita no Tribunal da Terceira Região, no TRF da Terceira Região, se não me engano, segunda ou terceira, não estou bem certo, em processos da Caixa Econômica Federal, em execuções fiduciárias da Caixa Econômica Federal, a respeito da efetividade da extrajudicialidade, né? E o que aconteceu? Nessa pesquisa demonstrou-se que mutuários que ingressaram em juízo questionando a legalidade da alienação fiduciária, de 300 processos, somente 8 casos foi constatado em juízo que dispositivos da lei, requisitos do procedimento extrajudicial foram inobservados e, portanto, foram anulados. Então, de 300 processos durante um ano da Caixa Econômica, de 300 processos, só 8 foram considerados não conformes com a lei. Então, acho que essa é uma experiência muito importante para demonstrar a efetividade dessa garantia imobiliária. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela honra de participar com esses meus colegas desse debate. Quero, mais uma vez, agradecer a participação, o convite para participar com colegas falando de um tema que realmente é bem relevante para o nosso mercado. A oferta do crédito imobiliário ele é uma etapa importante para o mercado imobiliário. Então, eu faço
votos aí de que a gente consiga ter sucesso no STF, como o doutor Otávio falou, e que a gente também consiga ver o STJ julgando dentro do sistema de recursos repetitivos esse tema, para que a gente alcance a tão almejada segurança jurídica no crédito imobiliário. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar ombreando com colegas tão preparados, não é, que conhecem tanto o Instituto, e isso é muito importante para o mercado. Por fim, queria dizer que a alienação fiduciária nasceu, cresceu, está se tornando madura, mesmo em meio a tantos desafios. Os desafios vão continuar, certamente, mas o Instituto está pronto para suportar esse crescimento do crédito imobiliário, que é tão relevante e significativo no momento de desalento para a maioria das famílias brasileiras, que, com base na concessão massiva de crédito imobiliário, podem realizar o sonho da casa própria. Eu fico muito feliz de ter participado desse painel. Agradeço aqui os meus colegas de painel, doutora Rafaela, doutor Otávio, doutor Melim, pelo convite, pela dinâmica aqui desse painel, e dizer que estamos acompanhando aqui com muita atenção todos os passos da alienação fiduciária para que ela continue sendo aí um mecanismo que continue muito importante, continue sendo um mecanismo muito importante para todo o mercado. Obrigado, boa noite.